No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer pedra de cimento artificial para jardins ou lagos. Tu quer aprender a fazer esse efeito assim, pedra realista? Então bora assistir o passo a passo até o final. Observa só os detalhes, tá parecido com pedra de verdade? Me conta aqui nos comentários. Para fazer esse efeito pedra realista não precisa usar tinta. Para fazer a massa, vocês vão precisar de cimento e areia. Eu coloquei aqui uma medida 4 por 1, 4 medidas de areia para uma medida de cimento e misturei tudo. Para fazer a medida, eu usei esse pote de sorvete aqui como medida. Vocês precisam ir acrescentando água até a massa ficar assim. Essa é a consistência ideal para conseguir modelar as pedras. Uma consistência mais firme. Vamos precisar de isopor. Já fiz 2 pedras de cimento aqui e agora eu vou mostrar para vocês como fazer para elas ficarem assim, parecendo pedras de verdade. Observem só os detalhes. Esses isopor que eu estou usando aqui são aqueles isopor que vêm nos eletrodomésticos que a gente compra. Então, se vocês têm na casa de vocês ou conhece alguém que tenha, vamos transformar o lixo no luxo para decorar o jardim. No final do vídeo eu vou falar para vocês quanto que eu vou gastar para fazer várias pedras de cimento que podem facilmente ornamentar lagos, deixar super bonito, fazer canteiro no jardim que vai ficar também muito bonito. E eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como que eu vou decorar o meu jardim usando essas pedras de cimento. Vou mostrar para vocês e vocês vão se surpreender que vai ficar super bonito. Usando isopor para fazer as pedras, elas vão ficar bem leves, então vocês vão conseguir posicionar elas facilmente no local que vocês quiserem. E ainda vão conseguir economizar os materiais para fazer as pedras. Os isopor é só ir posicionando eles assim, de forma aleatória, formando o formato de pedra que vocês querem formar. Posicionei os isopor assim dessa forma. Cada pedra eu vou fazer com um formato diferente. Como eu falei, vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. O próximo passo é só ir cobrindo o isopor com a massa de cimento. Conforme vocês forem colocando a massa, vocês observem a profundidade. Pode ser com a própria colher mesmo, é só fazer assim, olha, e olhar a profundidade que está a massa. Mais ou menos uns 2 centímetros é uma profundidade ideal para deixar as pedras. Para fazer um efeito mais realista e ficar parecendo uma pedra de verdade, é só ir apertando assim com a ponta da colher, apertando assim dessa maneira. E assim desse jeito vocês vão dando formato para a pedra. Se ficou alguma partezinha meio rachada, como assim, por exemplo, ó, vocês vêm dão uma passadinha de leve com a ponta da colher, ajeitando. Já finalizei essa pedra de cimento. Tem 2 crianças aqui embaixo da mesa só observando. Olhem só como ficou linda essa pedra de cimento, pessoal. Super fácil de fazer e vocês podem fazer facilmente aí na casa de vocês para decorar o jardim ou para colocar na beira de lagos. Olha só os detalhes dessa pedra. Para deixá-la com uma aparência mais real de pedra, eu passei uma esponja de louço umedecida em toda a pedra. Depois não vai ser preciso lixar. O próximo passo é a pintura. Para fazer a pintura, então, a gente vai precisar de um pote, um pincel, pigmentos cor de laranja, amarelo ocre e marrom. Vamos precisar também de algumas tampinhas. Vamos precisar também de resina. Vou colocar um pouco de resina aqui nesse pote. Lembrando que para fazer a pintura, pessoal, vocês precisam esperar o tempo de secagem das pedras. Vocês precisam aguardar alguns dias até que elas estejam totalmente secas para depois sim vocês iniciar a pintura. Já vou colocar aqui um pouquinho também nessas tampinhas. Vou colocar um pouco de resina aqui nessa tampa e um pouco nessa outra. Eu já fiz alguns testes aqui para saber exatamente o que usar para ficar uma pedra bem realista. Vou colocar então um pouco de pigmento marrom aqui na resina e vou colocar um pouco de pigmento amarelo ocre aqui.
e um pouquinho também de pigmento cor de laranja. Pode colocar junto assim, não precisa misturar. Eu me baseei na coloração dessas duas pedras aqui verdadeiras para fazer as pedras artificiais. Eu não coloquei pigmento aqui nessa resina do pote, pessoal, é só resina incolor. Para fazer o efeito pedra, é só passar o pincel assim, nas resinas aqui das tampinhas, que já tá com os pigmentos. E é só vir passando assim, olha, de forma assim, aleatória. Assim, desse jeito, vocês vão trabalhando o efeito para ficar como vocês querem. Se vocês quiserem um pouco mais avermelhado, uma pedra mais avermelhada, passa mais a resina com o pigmento cor de laranja. Se quiser uma pedra mais marrom, passa mais com o pigmento marrom. Se vocês acharem que ficou muito forte, molhem o pincel nessa resina que está no pote. Como eu falei, no pote eu coloquei só resina incolor. Ela ficou com essa coloração assim porque eu já trabalhei usando o mesmo pincel aqui nas tampinhas. Ficou muito forte, ó, vem, molha o pincel na resina do pote e dá uma passada. Assim vocês vão diminuir um pouco a coloração. De início, olhando assim, parece que não vai ficar uma coloração muito legal, mas se vocês forem trabalhando assim, dessa forma que eu tô mostrando, depois o resultado final vai ficar uma pedra bem realista, um efeito bem realista mesmo. É só vocês irem trabalhando assim dessa forma. Se vocês estão gostando dessa ideia, já deixa o like. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como vai ficar essas pedras no jardim. Para ficar melhor para fazer a pintura, vocês passam uma esponjinha de leve, uma esponja de louça umedecida para ficar assim desse jeito, olha só. Com uma aparência mais de pedra. Se vocês não passar, vai ficar assim desse jeito, cheio de pedrinhas aparentes assim, depois vocês vão precisar lixar. Então, para não precisar lixar e ficar com uma aparência mais real de pedra, passem uma esponja umedecida que vai ficar assim desse jeito e vai ficar bem melhor. Observem só a diferença dessa daqui que não foi passado esponja para as outras que foi passado. Nas duas primeiras pedras que eu fiz eu não passei esponja, então essas eu vou precisar lixar. Depois que eu fiz uma e passei esponja eu vi que ficou bem melhor, então eu fiz todas as outras passando a esponja. Antes de vocês pintar, vocês passem uma trincha assim para tirar toda a poeira, principalmente se vocês lixaram a pedra. Essa daqui eu tive que lixar, então eu vou passar assim bastante a trincha para sair toda a poeira. Para depois sim pintar. As pedras ficaram assim com essa coloração com apenas uma demão de resina. Depois que vocês passarem a primeira demão de resina, esperem o tempo de secagem para depois vir passando a segunda demão. Agora eu vou aplicar a segunda demão de resina sem pigmentos. Não coloquei pigmentos aqui nesse potinho, é apenas sujeira do mesmo pincel que eu usei nas tampinhas. Coloquei um pouco mais de resina aqui e passo a segunda demão assim em todas as pedras. O resultado final, depois de aplicar duas demãos de resina, é esse. Mas lembrando que eu ainda vou mostrar elas no jardim para vocês, aonde que eu vou colocar elas. Eu fiz alguns testes para fazer essa pintura aqui. Em algumas pedras eu apliquei uma demão de tinta branca com pigmento marrom. E olha só o jeito que ficou. Essa daqui foi uma delas. E essa outra aqui foi mais uma que eu passei uma demão de tinta assim branca com pigmento marrom, um fundo, para depois fazer aquele efeito que eu mostrei para vocês. E eu não achei que ficou muito realista, eu prefiro assim somente com a resina mesmo e os pigmentos, do jeito que eu mostrei para vocês no vídeo, olha só. Essas daqui eu fiz só assim, não passei demão de tinta embaixo. E eu achei que ficou um efeito mais realista, só com a resina mesmo e os pigmentos. Eu quero que vocês me contem nesse vídeo o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas pedras. Reparem só os detalhes. Olha só essas duas aqui como ficou um efeito bem realista. Olha só, observem só os detalhes, como ficou bem realista. Parece uma pedra de verdade, né? Comentem aqui o que vocês acharam.
Para fazer 13 pedras, eu gastei R$70 em 2 latas de resina e um pincel. Os pigmentos custam menos de R$10 aqui na minha cidade e dá para fazer bastante coisa, sobrou muito pigmento ainda. Para aplicar 2 demãos nessas pedras, eu usei 1,5 lata de resina. Agora vamos ali ver como é que ficaram as pedras na decoração do jardim. Se tu gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Te inscreve aqui no canal e faz uma maratona dos vídeos, porque tem muitos vídeos aqui no canal já com ideias bem legais para vocês decorar o jardim de vocês. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para ti. Se foi, não esquece de se inscrever aqui no canal e já compartilhar esse vídeo com muitas pessoas para elas também terem acesso a esse conteúdo. Agora acompanhe até o final do vídeo todos os detalhes como ficaram as pedras de cimento isopor com efeito pedra realista. Comenta o que tu achou dessas pedras. Ficou ou não ficou parecido com pedras de verdade? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um beijo e nos encontramos no próximo vídeo com outra ideia diferente.